O Brasil tem uma das mais caras tarifas de telefonia do mundo. E isso se deve basicamente à tarifa de interconexão. Essa tarifa com esse nome estranho, interconexão, ela é cobrada quando o usuário de uma operadora liga para o número de outra operadora. Por exemplo, da TIM para Oi, da Vivo para Claro e assim por diante. A operadora da qual foi originada a chamada paga a tarifa de interconexão para a operadora destinatária da ligação. Aí a conta sobe. Isso sem falar nos casos em que a ligação cai no meio da conversa, ou quando o usuário gasta horas e horas ao telefone tentando a realização de um serviço ou até tentando cancelar o contrato. Eu sou Paulo José Cunha e recebo nesta edição do Palavra Aberta o deputado César Halum, do PSD do Tocantins, autor do pedido de criação da CPI da telefonia para investigar as 4 maiores operadoras de telefonia móvel do país: Vivo, Oi, TIM e Claro. Nosso programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, eu acho que o senhor notou a minha ênfase aqui nessa abertura, porque realmente a gente escuta as pessoas indignadas com esses serviços. Está na hora de se dar um basta nisso. E porque você também deve estar indignado, porque você é um brasileiro, é um consumidor e paga uma conta de telefone cara com uma prestação de serviço altamente ineficiente. Esses motivos nos levaram à propositura da CPI da telefonia. Por quê? Porque em todos os PROCONs do Brasil, nos 26 estados e no Distrito Federal, nos últimos 3 anos, o campeão de reclamações do consumidor é o telefone celular. Esse é um primeiro motivo. O segundo, a tarifa cara, o serviço ineficiente. Terceiro, você paga a tarifa hoje por ligação e não por minuto. Se eu, para poder falar com você, sou obrigado a ligar 3, 4 vezes porque a ligação cai, eu estou pagando caro e eu não tenho como conferir minha conta. Qual o consumidor brasileiro que consegue pagar a sua conta de celular e conferir as suas ligações feitas? É impossível. E um outro motivo, quando você quer reclamar, você liga no 0800, te fazem de bobo e você não consegue ter solução do seu problema. E fica aquele jogo de empurra. Pô, nós vamos transferir para o setor tal que vai lhe atender. E o setor tal não resolve coisa alguma e manda para o outro setor. E fica nessa história. Eu conheço pessoas que já passaram mais de 1 hora ao telefone e não conseguiram resolver o problema. Tiveram que ir pessoalmente às lojas. E isso é um abuso contra o consumidor, né? Está no nosso Código de Defesa do Consumidor. E ainda temos outros variantes grandes nessa situação toda. A diferença de preço entre o pós-pago e o pré-pago é um absurdo. Qual é essa diferença, deputado? Nós já chegamos a encontrar numa pesquisa que fiz que tinha uma operadora que estava em promoção e o seu minuto era 35 centavos no pós-pago. E o pré-pago era R$ 1,69. Chegou a dar uma diferença de 417%. Quem usa o cartão está pagando 417% a mais do que quem usa o telefone. Nesse caso específico. E em outros casos menos que isso, mas nunca menos do que o dobro. Agora veja bem, qual é o risco que tem a operadora de não receber a ligação? É no pós-pago, que a pessoa utiliza e vai pagar sua conta 30 dias depois. O pré-pago paga antecipado. Eu tenho que comprar meu cartão a dinheiro para poder falar. Então, eu devia ter um serviço mais barato. E o que é mais grave, no Brasil tem hoje mais de 250 milhões de aparelhos de celular. Ou seja, mais de um aparelho por habitante. Desses 250 milhões, 83% é telefone celular pré-pago. Ou seja, 202 milhões de aparelhos é do pré-pago, é do celular a cartão. Quem usa o celular a cartão é a classe social C, D e E. Ou seja, as que têm menor renda estão pagando a tarifa mais alta. Veja o contrassenso. Na tarifa de energia elétrica você tem a tarifa social, em que a pessoa de menor renda paga um preço mais baixo e a pessoa de maior renda paga um preço mais alto para subsidiar o mais pobre. No telefone é o contrário. O mais pobre está subsidiando o telefone do mais rico. Está errado. Então, diante de todos esses fatores, é que nós propusemos a CPI da telefonia. Agora, deputado César Halum, como é que o senhor avalia a posição que a Anatel vem assumindo nesse processo?
Ela vem sofrendo uma série de críticas porque muita gente diz, uai, a Anatel, em vez de defender o consumidor, está defendendo as operadoras. Isso tem fundamento? Existe muita suspeita sobre isso. E, às vezes, a gente fica preocupado com essa situação, porque a gente leva a demanda para a Anatel e a gente não vê a solução. Quando nós criamos aqui a Frente Parlamentar de Defesa do Consumidor de Energia Elétrica, Combustível e Telefonia, nós criamos nas Assembleias Legislativas a Frente Parlamentar. E no Rio Grande do Sul, o movimento foi mais forte contra a tarifa de telefone do que da de energia elétrica. E lá a situação era tão grave que a Anatel proibiu a venda de aparelho celular das operadoras até que resolvesse o problema de queda de sinal. Mas ela só tem dado alguma ameaça de resolução diante de uma pressão. Pois é, mas essa ação também não se estendeu ao restante do país? Depois sim. Depois, né? Mas com 72 horas estava resolvido. Fizeram um TAC, acertaram e a situação continua. Não é? Então, agora mesmo, recentemente a Anatel, coisa de poucos dias atrás, olha, agora quando cair o sinal, no intervalo de 2 minutos ligar de novo, não pode cobrar ligação. Mas antes de iniciar o movimento de coleta de assinatura para a CPI da telefonia, podia. Então, eu acho que a Anatel, como agência reguladora, tem cometido suas falhas. Diz que o sistema de concessão que o Brasil fez durante a privatização não permite a elas uma fiscalização mais dura, mas a CPI poderá, no seu final, sugerir, inclusive, uma modificação na legislação. E é isso que nós vamos fazer. Nós não vamos deixar também de investigar a Anatel como uma agência reguladora, porque o consumidor brasileiro depende muito da sua atuação. Há denúncias de que ex-gerentes ou diretores da Anatel hoje são executivos das operadoras e vice-versa. Eu acho que o Brasil precisava estabelecer uma quarentena aí. Se eu trabalhei por uma operadora, eu não posso ser da Anatel. Se eu fui da Anatel, eu não posso ser gerente de operadora. Nós temos que regular isso, porque fica uma situação muito dúbia, né? Deputado, essas multas que a Anatel tem aplicado, outro dia aplicou uma multa, se não me engano, na Oi, no valor de 34 milhões. A gente vê assim, 34 milhões de reais parece um número muito elevado. Mas se a gente compara com o faturamento de qualquer uma dessas operadoras, a gente vê que isso é dinheiro trocado para eles. Tá, e a gente... O senhor não acha que essas multas estão baixas demais e elas não são inibidoras de qualquer outro tipo de delito? Não, eu estou achando, eu queria saber se eles pagam as multas, porque multar é uma coisa. O problema é ver se estão pagando a multa. Então, é preciso a CPI também fiscalizar isso. Quero saber, eu multo, ele entra com uma defesa, vai postergando, a situação passa 3, 4, 5, 10 anos e nunca que paga a multa. Então, é um fator que nós temos que olhar. Nós vamos verificar nessa CPI qual é a verdadeira arrecadação das operadoras com tarifas de energia, de telefonia, qual é o valor do investimento que está sendo feito para melhorar nossas redes. Pois é, sobre isso que eu gostaria. A internet é outro assunto que nós temos que debater. Sobre isso é que eu gostaria também de falar com o senhor, que eu passei de raspão aqui na abertura, a questão da queda do sinal. A queda do sinal, todos os especialistas dizem que é uma consequência da falta de investimentos na melhoria da qualidade dos serviços que são oferecidos. Como fazer para que essas operadoras invistam mais, elas que faturam tanto? O governo tem que fazer isso. Ora, fizeram uma concessão. Dentro da concessão foram estabelecidas as regras. Temos que conferir se estão cumprindo as regras ou não, o que foi acordado. Esses dias, quando nós protocolizamos o pedido de CPI, e eu estava no meu estado, no Tocantins, e lá a imprensa nacional me ligava para fazer alguma entrevista. E teve uma rede de comunicação do estado de São Paulo que me ligou e durante a minha entrevista a ligação caiu 6 vezes. 6? Aí na 6ª vez que ligou, o repórter disse, está difícil, né, deputado? Eu falei, não, é por isso que nós temos que fazer a CPI. Agora você entende por que tem que fazer. Eu não estou dizendo que são desonestos, não estou dizendo que estão desviando dinheiro. Eu quero saber a verdade, que ninguém fica sabendo. Olha bem, se eu não consigo conferir a minha conta de telefone celular, vem R$200, vem 150, cada um tem um valor. Como é que eu confiro? Eu pego aquela conta, não tem jeito de saber quantas ligações eu fiz, quantos minutos eu falei. Não é? Então fica difícil. Você imagina se resolverem colocar R$2 a mais em cada conta de telefone celular no Brasil. Tem 252 milhões de aparelhos, só isso aí dá 500 milhões de reais por ano, por mês, 6 bilhões ao ano.
Olha que farra que é essa? Então, nós precisamos saber isso. Eu não estou acusando ninguém, mas a dúvida existe. E a melhor maneira da Oi, da TIM, da Claro e da Vivo se explicar ao povo brasileiro é vindo da CPI e esclarecendo essas dúvidas. Eu não digo que isso é para persegui-las. Talvez vai ser a oportunidade que elas têm de esclarecer ao povo brasileiro por que a situação é essa. Só para encerrar, ainda tem um problema sério, que é a questão da omissão da identidade de quem liga. Isso tem permitido todos esses golpes aplicados de dentro das cadeias através de telefones celulares, que hoje entram em qualquer prisão brasileira da forma mais fácil do mundo. O bloqueio, por exemplo, com telas que poderiam evitar o tráfego de informação via celular, que é extremamente fácil, todos os especialistas dizem isso, até hoje não foi colocado em prática. Quando querem, fazem. Quando o governo, quando a Polícia Federal exige, eu quero isso, em 24 horas está colocado. Então, nós precisamos ter mais segurança. Quando querem grampear o nosso telefone, é uma facilidade, né? Então, tudo isso precisa ser analisado. Eu queria dizer que a CPI da telefonia não está aí de brincadeira para fazer farra ou para procurar mídia. Quando nós criamos essa frente parlamentar e dizíamos da necessidade de reduzir tarifa de energia, todo mundo dizia que era balela. Chegamos a um ponto bom. O presidente Dilma entendeu que para o Brasil crescer precisava baixar o preço. Telefone é como energia. Telefone não é um bem de consumo, é bem de produção. As pessoas utilizam o telefone para trabalhar, para ganhar dinheiro. As empresas dependem disso. E o custo das empresas vão cair se a tarifa cair e se houver honestidade na cobrança. Deputado César Ralu, muito obrigado pela sua participação e sucesso na iniciativa. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sou Paulo José Cunha e agradeço a sua audiência. Um abraço e até a próxima.